E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre estantes, sobre os tipos de materiais que pode ser feito a estante, sobre a estrutura ideal. Nós vamos trazer algumas dicas e também alguns cuidados. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Esse é um tema que eu acho muito legal. Eu, Fernando, em particular, eu sou louco das estantes, que eu gosto muito. Se eu pudesse, teria estante em todo lugar. Na minha casa, por exemplo, eu já coloquei uma estante na minha sala de videogame, onde eu tenho meus colecionáveis. Na minha sala mesmo, tem uma parte que é tipo uma estante com várias prateleiras para estar colocando decoração, para estar colocando porta-retrato. Eu, em particular, gosto muito disso, né? Desse tipo de aplicação dentro dos ambientes. E é um tema que eu acho muito gostoso de falar. Inclusive já está aqui no nosso radar para falar pelo menos uns 2 anos. E agora que a gente conseguiu preparar um roteiro muito legal para falar disso aqui para vocês. Antes da gente começar, né, como planejar a estante, o primeiro passo que é essencial é você saber o que vai ser colocado ali. Se vai ser uma estante para aguentar muito peso ou se vai ser uma estante para aguentar pouco peso. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você vai ter ali só decor pequeno, coisa leve, porta-retrato. Então você já sabe que a estante ela está sendo projetada para considerar um peso pequeno. Agora, se você está querendo utilizar, por exemplo, a sua estante como se fosse uma biblioteca, né, para vários livros, ou então decor até mais pesado, como esculturas, tudo mais, aí você já sabe que o peso que vai ter nela já vai ser maior. E tudo isso influencia muito na hora de você planejar a estruturação dessa sua estante. Por isso que é muito importante você já saber o que vai ser considerado na estante ou não, para já saber a estruturação dela. E quando a gente fala de estante, né, de tipos, materiais, opções, a gente vê muito por aí na internet, ou até mesmo em Pinterest da vida, né? A gente até já fez um vídeo sobre Pinterest muito legal, vale a pena você dar uma olhadinha, eu vou até deixar no card acima. A gente vê, por exemplo, empresas oferecendo estante de diversos materiais. E quais são os materiais principais que a gente encontra no mercado? A primeira opção seria toda ela em metalon, né? O que seria o metalon? Seria aquela estrutura metálica, né? Nós também já fizemos um vídeo sobre metalon muito legal, que eu também vou deixar aqui acima, caso você não saiba o que é, que na verdade é um elemento que está sendo muito utilizado mesmo dentro da decoração. Então o metalon, a estante em metalon é uma estruturação que está sendo muito comum a gente ver por aí. Um outro tipo de estante, né, seria em MDF, que também acaba sendo um pouco mais, entre aspas, convencional, mas muito bonito mesmo. Mas também a gente acaba encontrando outros tipos de estante, né, outros tipos de materiais. Eu só vou dar uma pincelada, nós não vamos nos apegar muito nesses outros tipos, mas assim, você encontra, por exemplo, estante com estrutura de PVC, isso mesmo, de PVC, porque tem muita gente que acaba utilizando a estante para colocar pouco peso e para não gastar com metal, fazer de metalon, vai, por exemplo, numa dessas home center da vida, compra, né, um tubo de PVC e acaba pintando e dando um efeito visual do metalon. É claro que não tem a mesma resistência do que o metalon, mas o cano de PVC ele já acaba ajudando a dar essa estética do metalon, ainda mais quando pintado de preto. Então muita gente também faz isso, tá? Mas não é muito recomendado, a não ser que seja realmente só por uma coisinha ou outra, né? Um outro tipo, né, de estante que a gente acaba vendo por aí são aquelas de cremalheira, né, onde você acaba comprando o trilho que fixa na parede e você tem as prateleiras onde você vai encaixando nessas cremalheiras montando a sua estante, tá? Também não é uma estante para muito peso, tá? Mas ela acaba tendo um custo muito interessante no mercado. Então muita gente também acaba recorrendo esse tipo de material, né? Esse tipo de opção para conseguir ter um custo bacana, né? E também uma facilidade até de montar, né? Porque muita gente compra na internet e ela mesma monta, então acaba sendo bem prático por isso. Mas a nível de resistência já não é tão grande assim. E uma outra opção de estante que a gente acaba encontrando são aquelas feitas de pallets,
né? Nós também já fizemos um vídeo aqui no canal sobre pallets na decoração, também vou deixar aqui no card acima caso você tenha perdido, mas muita gente também usa o recurso do pallet, né, para estar fazendo as estantes, então acaba colocando uma em cima da outra, com tamanhos diferentes, com cores diferentes, também é uma opção muito legal, porém ela acaba dando um ar, né, para um ambiente um pouco mais rústico, mas também funciona, tá? E também, como ela é um pouco menor, né, ela não tem larguras, né, e vãos tão grandes, então acaba que aguenta uma resistência ok ali, então é uma opção interessante também a questão do pallet. Mas como eu falei anteriormente, nós vamos nos apegar um pouco mais nesse vídeo para falar mais da estrutura de Metalon e também de MDF, né, que são os principais que a gente encontra por aí. Até porque o de pallet, o de cremalheira e até mesmo de PVC, normalmente as pessoas elas acabam já propriamente fazendo, entendeu? E não tem muito segredo, tá? Então acaba assim sendo um pouco mais simples. E aí, gente, tá gostando do conteúdo? Tá gostando das imagens que tá rolando aqui no vídeo? A gente tá preparando também uma pasta no Pinterest para você ter outras inspirações e outras imagens além dessas que estão passando no vídeo, viu? Então, ó, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha, para caso você queira também ver outras estantes, você conseguir ter outras inspirações, viu? Agora eu queria até entrar um pouco mais no ponto da estruturação dessa estante, que é o grande segredo dela. Não adianta você ter uma estante ali que não vai aguentar o peso que vai ter nela. Então a estruturação de uma estante, ela é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, na estruturação de uma estante em Metalon, vai te permitir ter uma estante um pouco mais leve, um pouco mais clean, mais aberta, porque o próprio Metalon ele tem uma resistência maior ao empenamento. Então dessa forma você consegue ter uma estante, assim como eu falei, mais leve no seguinte sentido: você tem as prateleiras, né, e você pode estar colocando uma barra de Metalon embaixo para não deixar a prateleira envergar. Você não precisa, por exemplo, ter laterais fechadas, ter um teto fechado, entende? Você consegue ter uma estante um pouco mais leve. Porém, quando a gente fala de estante em Metalon, eu levanto um cuidado que é muito importante a gente ter, muito importante mesmo, que na verdade foi algo que eu sofri na minha casa, quando eu reformei o meu quarto. Na realidade eu tô até devendo um vídeo do meu quarto, né? Já falei da minha casa inteira, tá faltando o meu quarto. Se vocês quiserem que eu traga esse vídeo, que tá muito legal, viu? O quarto ficou bem bacana. Deixa aqui embaixo nos comentários, viu? Que dependendo se vocês pedirem bastante, eu faço esse vídeo que tá muito bonito lá, viu? O ambiente. Mas voltando aqui. Um cuidado muito importante que tem que ter quando você tem uma estruturação de estante em Metalon é em relação ao prumo da parede, né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma estante de parede a parede e você quer entrar com uma estante assim certinha ali, evite isso. Tenta soltar ela um pouco da parede. Por quê? Se a parede ela fechar um pouco ou ela abrir, se ela fechar, a sua estante não vai entrar, e se ela abrir, vai ficar uma fresta muito grande. O Metalon ele não tem ajuste, diferente do MDF. Então, o ideal é soltar um pouco da parede. Deixa uns 15 centímetros de um lado, 15 centímetros do outro. O ideal é sempre ter uma estante em Metalon solta da parede, porque se você encostar a estante de Metalon na parede, certamente você vai ser prejudicado com a parede fora do esquadro, porque, gente, não existe parede dentro do esquadro, infelizmente. Nós que trabalhamos com móveis planejados, tudo sofremos muito, então a gente sabe disso. Então por isso que já é uma dica muito interessante, e não economize na estrutura do Metalon. Ah, Fernando, eu não vou ter uma estante muito larga, então eu vou evitar de colocar essa travessa debaixo da prateleira para economizar custo. Evita isso. Porque se você colocar peso, a prateleira ela pode sim empenar. Principalmente se você tiver larguras muito grandes de estante. A partir ali de 80 a 90 centímetros, o ideal para assim você não ter problema é você ter essa parte de baixo. Ah, eu tô com um espaço de 40, 50 centímetros, a prateleira ela tá apoiada. Preciso? Aí não, porque é um tamanho um pouco menor. Mas vale você pensar nisso. Agora, quando a gente fala, por exemplo, numa estante com estrutura de MDF, a gente já acaba falando de um tipo de estante um pouco mais tradicional. Não quer dizer que é uma coisa retrógrada, sabe? Uma coisa assim. A questão do tradicional é que é mais utilizado, entende? Então, assim, acaba dando um efeito um pouco mais fechado, porque as estantes de MDF, eu, Fernando, aconselho muito que tenha lateral, tenha base, tem o teto, tem a fundo, entendeu? Para que ela seja
toda assim estruturada bem certinho. Por quê? Lateral e fundo, ela faz parte da estruturação da estante, entende? Porque assim, se você tiver uma prateleira solta na parede, a estruturação é uma. Se você tiver lateral e fundo, a estruturação é outra. Por quê? Porque a prateleira ela ajuda a se apoiar no fundo, ela também acaba sendo fixada na lateral. Então toda essa questão ajuda em relação a não empenar. E se você tiver uma estante, por exemplo, com vão maior que 80 centímetros, o ideal também é você já trabalhar uma estruturação maior nessa prateleira. Seja um suporte de metal, o próprio metalon, ou até mesmo colocar uma travessa intermediária de MDF também, entendeu? Porque dessa forma você acaba ajudando um pouco mais a essa estruturação. Agora, se você tiver uma estante com vão menor que 80 centímetros, aí você já tende a ter um pouco mais de tranquilidade, tá bom? Mas mesmo assim ainda vai depender um pouco. Porque infelizmente essa questão do cálculo de capacidade de carga, ela não é uma ciência exata, uma matemática exata, entendeu? Porque assim, tem algumas placas que já chegam empenadas pra gente, entendeu? Nós que fabricamos móveis. E também vai depender da estruturação de parede, vai depender do peso que vai. Então assim, é uma série de coisas que não é só uma ciência exata que vai conseguir aplicar aqui. Então por isso que é sempre importante, sempre que você puder estruturar melhor a sua estante, estruture, porque dessa forma você não vai correr nenhum risco. E para essas estantes de MDF, como eu acabei de comentar, aí você acaba, se você quiser fazer ela embutida na parede, de parede a parede, tudo, você já tem essa liberdade maior, porque o MDF já nos permite conseguir assim trabalhar um pouco mais, deixar, por exemplo, fazer um ajuste no MDF para entrar no esquadro da parede, entendeu? Então isso é muito bacana também. Porém, uma dica que eu dou, sempre que você tiver essa estante de parede a parede, deixa uma reguinha de acabamento, entendeu? Não vem com a lateral seca encostando na parede, porque dessa forma, se a parede também abrir, daí vai ficar um pouco mais difícil. Então o ideal é você trabalhar com uma reguinha, entendeu? Dando esse acabamento, porque se precisar cortar um pouco aqui e ali, essa régua te permite e vai dar um acabamento fantástico para sua estante. E para vocês que estão curtindo aqui o nosso vídeo, né, o conteúdo que a gente está trazendo, não esquece de deixar o like, viu? Que isso ajuda muito a gente. Muitas vezes as pessoas acabam saindo do vídeo e não deixam like, esquecem. Então eu já estou pedindo porque é muito importante para nós, viu? Ajuda o YouTube a recomendar o nosso vídeo para outras pessoas, viu? E ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então muito obrigado pelo seu like, viu? Vocês nunca nos decepcionam. E se você está passando por aqui pela primeira vez e não está inscrito, já vamos resolver isso agora. Só clicar aqui do lado no botão vermelho e do lado tem o sininho, viu? É de graça, é rápido, é fácil, viu? E a gente sempre está trazendo conteúdo muito relevante sobre decoração, reforma, construção, móvel planejado. Então tem muita coisa bacana que vale a sua inscrição, viu? Então não perde mais tempo. E por fim eu queria trazer uma dica aqui muito importante para vocês, que é o seguinte. Estante, se você for colocar sempre decoração, colecionável, essas coisas, não faça o que eu fiz na minha casa, né, no meu quartinho de videogame. Eu vou até deixar aqui no link acima o meu quartinho que eu fiz, que ficou muito bonito, porém eu não coloquei porta na minha estante. Eu não fiz o móvel planejando para ter porta. Ou seja, entra muito pó, entendeu? Então assim, ficou com muito pó, eu tive que ver outras opções para estar colocando um vidro ali para evitar a entrada de pó. Então o que eu quero dizer com isso? Se você tiver uma estante mais no estilo decorativo, que você vai acessar pouco, pensa nessa questão de estar colocando uma porta para que isso não te prejudique em relação à limpeza. Agora, se for uma estante que você vira e mexe, pega um livro, pega isso ou troca a decoração, não é algo que vai ficar acumulando pó, aí é mais tranquilo. Mas um cuidado também, em particular, principalmente para aquelas pessoas que têm uma estante com vários colecionáveis e não fica mexendo muito, é você estar considerando uma porta ou um vidro na frente, porque dessa forma você vai preservar um pouco mais a sua estante do pó e da sujeira, entendeu? Então é uma opção também muito importante para você que está planejando a sua estante. E uma outra dica também que eu queria deixar, além dessa da porta de vidro, é que eu, Fernando em particular, mas isso é um gosto muito particular meu, que eu gosto de estantes mais escuras, né? Por conta de valorizar um pouco mais o que está dentro da estante. Nós até temos um vídeo aqui no nosso canal especificamente falando de móveis escuros, as vantagens, as desvantagens, que eu vou deixar até aqui também no card acima para dar uma olhadinha.
Mas o que eu quero dizer com isso? O móvel escuro, ele acaba valorizando mais o que está ali sendo exposto, principalmente se você tiver colecionável. Então, por exemplo, como é o meu caso, eu tenho um colecionável de bonecos, né, de bonecos colecionáveis, e eles são muito coloridos. O fundo escuro, ele ressalta as cores que eu tenho, entende? Então isso acaba ficando muito bonito dentro dessa estante. Então cores escuras tendem a valorizar um pouco mais o que você está colocando nela, seja colecionável, seja livro, seja decoração, né, um adorno, enfim. Então é muito também importante você pensar nessa questão. Às vezes, se você colocar um móvel escuro, pode ser que ele vá fechar o ambiente, que não vai combinar com todo o resto, não tem problema, tá? Não quer dizer que sempre as estantes têm que ser escuras, não é isso. O que eu tô querendo dizer é que também pense, né, se você puder, porque isso acaba valorizando um pouco mais e acaba dando um ar bem bacana. Mas isso é só uma dica mais por um gosto peculiar meu do que realmente algo que vá fazer muita diferença aí na sua casa. E vocês em casa, gostaram dessas dicas que eu trouxe para vocês? Espero que sim. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema ou de um outro vídeo, deixa aqui embaixo também. Quem sabe sua dúvida, sua sugestão não é o tema do nosso próximo vídeo, viu? E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais além do nosso YouTube. Tem o Pinterest, né, que também tem várias dicas e opções assim de imagens bem bacanas. Tem também o nosso Instagram que tá fantástico, viu, gente? Olha, a gente tá realmente assim investindo muito no nosso Instagram, muito conteúdo exclusivo, então vale a pena você dar uma olhada também no nosso Insta, tá bom? Os links vão estar aí na descrição. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.